Vamos sem mais delongas, então, para o primeiro bloco, Kennedy. O que que os bolsonaristas vão aprontar lá no Congresso caso o Bolsonaro seja condenado pelo TSE? Ô Zé, o julgamento está indicando tudo aquilo que a gente já comentou aqui, que o Bolsonaro vai ficar inelegível, né? E esse julgamento será retomado amanhã, tem uma expectativa de que ele se encerre amanhã. E é o primeiro julgamento de uma série de ações que corre contra o Bolsonaro lá no TSE. E aí houve uma ideia genial que é dar uma anistia para o Bolsonaro e tentar criar aí um trem da alegria. Todo mundo que cometeu crime eleitoral em 2022 ficaria perdoado, né? Essa ideia, ela É surgiu genial ali com num J grupo, ou com G? é genial com J, ideia de Jirico. Ela surgiu ali num grupo do PL, que é um núcleo bolsonarista, né? Falar, vamos, salvar o Bolsonaro e já vamos atrair apoio, vai ter muita gente interessada, porque aí ninguém cometeu crime eleitoral. Primeiro que não tem tanto apoio assim a uma medida dessa. O Congresso já está votando aí um baita de um trem da alegria aí, nós já analisamos aqui sobre contas passadas dos partidos, etc. e tal. Dois, isso vai turbinar as acusações que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e primeira instância de justiça, ou seja, uma coisa dessa só vai aumentar a chance de o Bolsonaro ser preso, né? Que é uma discussão que é para onde a coisa caminha. Portanto, está parecendo um tiro no pé. O Valdemar da Costa Neto, que não é bobo e que tem interesse em ter o Bolsonaro como cabo eleitoral, né? Já sacou as vantagens de ter um Bolsonaro como cabo eleitoral, está dizendo que a melhor coisa é aceitar o resultado do TSE, argumentar dentro das instâncias da justiça, porque vai parecer uma afronta a uma decisão do TSE. Tem mais de 15 ações lá, não é uma boa ideia e pode reforçar as acusações em outras esferas da justiça que podem levar à prisão do Bolsonaro. Não estão a fim de bancar o Bolsonaro, não, Toledo. Esse é o bastidor, isso é o que está acontecendo lá. Quem são os gênios com J? É a ala bolsonarista ali, né? Aquela turma mais fiel ao Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, eu Ah, esse é conversando, o genial. Flávio Bolsonaro. Essa galera, Zé, Como diria em aqueles Portugal, é deputados, bestial. aquele pessoal que dá vexame na CPI dos atos golpistas, né? Mas os líderes partidários, assim, não estão a fim de comprar uma anistia para o Bolsonaro, ainda mais diante de uma decisão tão bem fundamentada de tantos crimes cometidos. Não me parece que haja essa disposição de colocarem também o pescoço na guilhotina junto com o Bolsonaro. Então é mais uma ideia de Jerico, é um balão de ensaio, a imprensa fica jogando, é mais um balão de ensaio desse pessoal, porque se levado a cabo será um tiro no pé. O Valdemar da Costa Neto Hum. já sacou isso ali, né? Publicamente não vai falar contra, claro, né? Vai falar que ele quer o Bolsonaro como candidato em 2026, né? Mas ele sabe as dores e as delícias de ter o Bolsonaro como cabo eleitoral. E ele, o Valdemar também deve estar preocupado em tomar outra multa milionária, como ele já tomou do Tribunal Pois Eleitoral, é. né? E o Bolsonaro Caso, cometeu uma série de crimes, né, Zé? Tem que pagar sim. pelos crimes que ele cometeu. Não dá. Agora, não tem nenhum sinal de que o Bolsonaro tenha força no Congresso para anistiar e não tem tanta gente condenada assim, né? Então, realmente, essa conta não parece A fechar. conta não fecha, a conta não fecha. 50 parlamentares de 513 que vão tentar encampar uma coisa dessa, e diante de evidências tão graves, só ressaltam primeiro o desespero do Bolsonaro, né? É aquilo que a gente já falou, né, Zé? Esse pessoal é a figura mais desqualificada que já chegou à presidência da República e consegue ter um protagonismo no país, né? Falar da bala de prata, né? Ah, tem uma bala de prata para 2026. Não tem bala A, de ba- prata para 2000, de a prata para bala de prata 2026. dele, Kennedy, primeiro que não é de prata, talvez seja uma bala dessas de chupar, tal, porque o que que ele quer? Ele quer ser que ter a mesma trajetória do Lula, ou seja, ser condenado pelo TSE e depois ter as suas condenações revogadas pelo Supremo Tribunal Federal para voltar nos braços do povo em 2026. Tem várias, assim, é meio ridículo, mas tudo bem, a mente do Bolsonaro, É ela ridícula. trafega, é meio assim mesmo, mas
porque depende de vários fatores, né? Primeiro, ele precisa ser condenado. Segundo, não é uma condenação só que se avizinha. Terceiro, boa parte dos ministros que vão condená-lo no Tribunal Superior Eleitoral fazem parte do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, já é difícil que eles mudem o voto na mesma ação de uma coisa, de uma ação para outra. Três, pelo menos, né? É, E a conjuntura econômica é que vai determinar o sucesso ou não da Ô candidatura Zé, do Lula. qual é a disposição desses ministros do Supremo que foram xingados pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas que pediam para fechar o Supremo, de devolver o Bolsonaro para o jogo político? Qual que é a chance real de uma figura como o Bolsonaro ter uma articulação no Supremo que vá além do André Mendonça e do Cássio Nunes? Nem o É, Fux entra nessa. Né? é, Fachin vai entrar, não vai. O Barroso não vai. Foi chincalhado. O Alexandre de Moraes não vai. O Gilmar não vai. O Cristiano Zanin não vai. O próximo é. indicado para o lugar da Rosa Weber não vai. A Carmen Lúcia vai? Não vai. Sim, não tem a Não, menor Carmen chance. Lúcia também foi atacada, né, em Belo É, Horizonte. E tal. e aquela coisa, tentar ter um paralelo com o Lula, ou seja, não dá para comparar o Lula com o Bolsonaro. O Lula é um das principais figuras políticas do país, vai entrar para a história como um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente da história. O Bolsonaro vai entrar para a história como o pior presidente da história do país, como um momento, sabe? Não tem como comparar uma coisa com a outra, só na cabeça dessas figuras Não, eu acho geniais que aí do bolsonarismo. eles tava precisando chamar a atenção, conseguiu, É isso. mas enfim, nada Falta a além disso, né? imprensa. É, É. exatamente. A bala de prata O, é indicar o Eduardo Bolsonaro lá. Entendeu? Esse gênio. exato, sim. Não Olha, dá, vou não ler, tem. enquanto você vai pensando aí na sua síntese para a pergunta o que os bolsonaristas vão aprontar no Congresso, vou ler algumas das respostas que já chegaram aqui, né? O Danilo Sotero Rogério foi, como sempre, o primeiro, e disse medir o amor do Centrão por Bolsonaro com uma anistia. Foi preciso o Danilo hoje. É, a Rosiane Arroxo, vão deixá-lo no meio do caminho e procurar outra turma. Gigantes do Olimpo, deuses mitológicos. Eu acho que é o nome mais longo de conta de Twitter que existe, né? A parte órfã vai atrás de novas alianças. E a parte apaixonada vai seguir no mimimi de perseguido. Lucélia Lima, choro e ranger de dentes. O discurso do vitimismo vai reinar. A Timbuzeira diz: boa noite de Dublin, Irlanda. Olha só que chique, hein? Temos Nossa, lá boa gente na noite. Irlanda assistindo. Lá é noite mesmo. É. A Ingrid Kalimann Sampaio já estão aprontando. Querem anistia ampla, geral e restrita, mas será inconstitucional. Renato Sá, alguns aliados bolsonaristas irão aloprar, mas a maioria já o abandonou. A Margarida von Schwenk, os aliados irão se devorar pela herança do ex-presidente. Edilene Leandro, estou em Caruaru, primeiro ouvindo as melhores análises e depois a cair no forró. Tá demais, né, Tá Edilene? animado. Boa. E o Jorge Vaquim, os aliados vão aprontar a festa de despedida. Tá boa, vai ser dura essa Tá concorrência bom. hoje, Vai hein? Tá ser, vai boa ser, vai essa. ser. Qual que é a sua síntese, Kennedy? Acho que a síntese aliados de Bolsonaro tentam aprovar a anistia que não tem chance de prosperar. A anistia a Bolsonaro não tem chance de prosperar. A E anistia pode para ser que uma Bolsonaro já nasce morta no Congresso, é isso? já nasce morta no Congresso. Boa, pode colocar. Anistia para Boa, Bolsonaro. Ideia de anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso. Não vai, não tem menor chance disso aí. Pode perfeito. esquecer. Proposta de anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso, diz Kennedy Alencar, vaticina Kennedy Alencar. Muito bom.